Hoje vamos falar um bocadinho sobre a indulgência na perspectiva espírita. O objetivo é que saiamos daqui com um bocadinho mais de conhecimento sobre esta palavra e, sobretudo, como aplicá-la no nosso dia-a-dia. E que bem que ela nos vai fazer no nosso processo de evolução. Não é? Nós estamos cá com uma missão, que é evoluir. Por vezes temos que pensar que temos que ser um pouquinho egoístas, sem o ser, porque temos que nos focar na nossa missão, tornar-nos umas pessoas melhores, rumo a uma evolução calma, gradual. Já sabemos que nada se faz com pressa, é de grau a degrau, dia a dia. E o objetivo é hoje termos mais uma ferramenta que nos ajude neste processo. Vivemos numa sociedade que somos muitos, estamos muito aglomerados, mas apesar de sermos muitos e estarmos juntos, somos todos diferentes, cada um tem as suas características, cada um desempenha o seu papel social. Neste contexto, temos muitos aspectos positivos, mas também temos outros menos positivos. A nossa tendência é olhar o outro, mas olhar o outro com uma perspectiva de apontar algo. E o que é que nós apontamos? O que há de menos bom. Não temos que ter culpa, nós fomos habituados, ensinados a ser assim. Porquê? Porque somos seres sociais, aprendemos uns com os outros, não é? E fomos ensinados, de facto, a emitir juízos de valor, a apontar os dedos ao outro. E apontamos com as coisas menos boas. Porque é assim, hoje em dia, se nós formos ao pé de outra pessoa que não conhecemos de lado nenhum e dissermos, é tão linda, olha, gosto mesmo da sua energia, olha, fez uma ação tão boa que eu estou com vontade de falar consigo um pouco mais para que me ensine mais coisas. A reação do outro, qual seria? Coitada. É doidinha. É doidinha, não bate muito certo, não é? Ou então está-me a perseguir, o que é que ela quer? Não estamos habituados. Agora há uma palavra para isso, que é o assédio. O assédio, exatamente. Portanto, não fomos realmente educados nem socializados para essa questão. Então, quando apontamos o dedo, o que é que apontamos? Apontamos à crítica, não é? Por vezes uma crítica que nem é direta. É como nós vemos nesta imagem, vamos conversando, vamos criando boatos, vamos fazendo com que a bola de neve cada vez seja pior para que a pessoa se sinta menos bem. Não é uma atitude correta, mas é o que nós fazemos, somos humanos, somos seres em evolução. Agora é a grande questão, nós temos uma responsabilidade, porque nós já temos algum conhecimento, uns de uma forma, outros de outra, porque somos todos diferentes, mas já temos conhecimento. Então, e porquê é que não aplicamos o conhecimento que temos? É estranho, é muito estranho. Vamos voltar à imagem. É muito estranho e, para além disso, é um bocadinho até antinatural, porque nós sabemos que a crítica nos faz mal. Estamos a insistir no que é menos positivo. Nós não queremos ser saudáveis, não queremos ter melhores vibrações, não queremos sentir-nos o que dizemos na gíria assim mais leves, mais boas pessoas. Temos o conhecimento e na prática fazemos tudo ao contrário. Esquecer, é hora de dar a volta, não é? Já não podemos continuar com os mesmos erros de hoje. Sem culpa, amanhã ou daqui a pouco vamos fazer melhor. E vamos ter alguns exercícios para praticar. Nós temos essa responsabilidade, a responsabilidade de não vermos só o menos bom no outro. É uma responsabilidade que hoje vamos levar daqui. Olhar para o lado
e melhorar. Porque nós também sabemos que o comportamento gera comportamento. Se calhar, se quando voltar ao meu posto de trabalho, começar a cumprimentar toda a gente com um grande sorriso, as pessoas vão ficar tão chocadas que me vão responder da mesma forma. No dia a seguir, se calhar, se eu não disser nada assim, ou tão efusivamente, um bom dia, se calhar alguém vai dizer. E no dia seguinte, continuamos. É que querer começar. Volta àquela palavra. Nós estamos cá para evoluir e temos que ser egoístas. Egoístas, mas não no sentido depreciativo. Egoístas de sabermos o nosso caminho, as nossas metas a alcançar. E a nossa meta é a evolução. E a evolução só é possível se nos tornarmos melhores do que já somos agora. Como estava a dizer, é um hábito saudável, porque nós sabemos, é um hábito saudável o não criticar, não é? Porquê? Porque a saúde, nós sabemos que a saúde é resultado, ou é a perfeita harmonia da alma. Quando nós não estamos saudáveis, estamos desequilibrados. E nós já sabemos também que o pensamento tem muita importância nestas situações. Porque é que nós pensamos e plasmamos uma realidade. E se vamos insistir no menos bom, criamos uma realidade menos clara. Não é? Criamos desequilíbrios no nosso organismo, desequilíbrios que vão provocar as doenças psicossomáticas. Nós somos um ser bio, social, espiritual. Temos de estar em equilíbrio. E não estamos, vamos ficar com úlceras, vamos ficar com taquicardias, com problemas de fígado, de rins, e não percebemos porquê. E até podemos ficar com depressões, porque o dizer mal do outro ou sinalizar as coisas más também não nos faz sentir muito confortáveis. Porque nós, na nossa essência, não somos assim. Só estamos formatados para ser assim. Pensemos nesta situação. Nós só estamos formatados. Nós somos seres bons. E sabemos muito bem o que viemos cá fazer. Só que às vezes andamos distraídos. Porquê? Porque vivemos naquela sociedade de correria. Somos tantos e às vezes esquecemos do propósito. Vejamos então o que é que Joana de Ângelis nos diz sobre esta situação. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é gerador das tuas ações e estas as modeladoras da tua vida. Pensamento e vida, pois são termos da equação existencial do ser humano. Relembremos, nós já sabíamos, só para relembrar. Vamos voltar ao início, à indulgência. Vamos perceber o que é um bocadinho mais. Os espíritos já nos alertam, não é? Já nos alertaram para esta situação. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo temos esta informação. Espíritos, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraterno que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso disso. Ou bem poucos fazem uso. Bem poucos fazem uso. Este é o capítulo que eu menos gosto no Evangelho. Encosta-nos à parede, assim, sem caridade, né? Assim, uma pessoa lê aquilo e sente-se assim um pouco evoluído, né? Não, é com caridade. Ou seja, nós é que já devemos, nós é que estamos esquecidos que temos estas qualidades e estas ferramentas, não é? É só preciso lembrar-nos. E eles lembram. Estou a brincar. E eles lembram-nos, não é? Está lá, assim. Então, de um modo mais simples, o que é a indulgência?
definição geral do dicionário diz-nos que é uma capacidade de atenuar atos menos positivos cometidos por terceiros. Atenuar atos menos positivos que os outros têm para connosco. Diz ainda que é uma bondade que desculpa o que é censurável. Tem peso esta palavra. Então, na perspectiva espírita, como é que vemos a indulgência? É uma característica moral que está relacionada com o fazer o bem e praticar a caridade. Portanto, indulgência, característica moral ligada com caridade. Uma forma de caridade moral que nada mais é do que uma das principais virtudes do Espiritismo. Virtudes do Espiritismo. Então, quais são as outras? A bondade, a indulgência e o perdão. Faz o vulgo bip. Bip para acordarmos. Lembramos algo que às vezes também nos esquecemos. Nós espíritas sabemos que fora da caridade não há salvação. Então a caridade está ligada com a indulgência, então temos que ter cuidado. Temos realmente que fazer uso dela no nosso dia a dia. O que nos dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos? Há uma questão em que é o 886, que pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Eu faço só aqui um reparo. Hoje estamos a falar mais da indulgência para com os outros. Mas também temos que ser indulgentes para connosco. Não podemos ser assim tão rígidos e tão apressados com o nosso processo evolutivo. Fica só o reparo que também há que cultivar em nós próprios a indulgência para nós mesmos. Então podemos até resumir, já sabemos até aqui, que a indulgência, no fundo, é sermos tolerantes e compreensivos para com as atitudes dos outros. Atitudes e palavras. É alguém, indulgente é alguém que não destaca o erro do outro. É alguém que não julga, que ouve e que tenta compreender, que entende é tão o outro. Chato isso, que a gente gosta tanto daquela que disse, né? Aquela cortar na casaca, tal e qual. Dá tanto gosto. Até porque nem nós... Uma pessoa com indulgência não pode fazer nada disso. Não pode. Quer dizer, não deve. Não deve. Não deve, mas vamos dizer que não pode. Porque nós também gostamos sempre que nos deem uma certa disciplina, não é? E o deve é relativo. O pode, nós já vamos tentar realmente fazer, não é? Pronto, e estas pessoas indulgentes, como o Lucas dizia, correm o risco de ser umas pessoas até chatas, não é? Porque não vão na nossa conversa de acentuar o que não é bom. Pois. Mas são umas pessoas calmas, serenas, equilibradas. Volto a perguntar. Estranho. Somos estranhos? Sabemos a teoria? Não temos a prática. Uma vez mais. Então, porquê é que continuamos a criticar os outros? Porque somos seres imperfeitos.
E como seres imperfeitos, ainda temos as nossas falhas. Porque somos seres em evolução. Um dia já não teremos necessidade de não ser não indulgentes. É resultado do nosso processo de vida, não é? Hoje e ontem, da educação, da socialização que tivemos. Também temos necessidade de criticar devido às experiências que vamos escolhendo, às experiências individuais que nos vão marcando. E por outro lado, porque somos fruto também das várias reencarnações que vamos tendo e das várias aprendizagens que vamos fazendo ao longo das vidas. E este facto ainda não limamos, mas estamos cá para o fazer. Olha, mas isso não será uma desculpa, isso tudo que tens aí, para nós continuarmos a ser críticos uns dos outros? Não. Epá, sou imperfeito, posso criticar. Epá, eu estou em evolução, posso criticar. Eu não tenho culpa, foram os meus pais que me ensinaram, posso criticar. Epá, tive experiências difíceis, posso criticar. E ainda reencarnar para ser mais evoluído, portanto posso criticar. Não, podemos dizer, ainda somos assim, mas não queremos ser. Não, eu não quero ser imperfeita, quero ser perfeita. Eu acho que falta aí uma linha, quer dizer, porque é que continuamos a criticar os outros? Porque queremos, não é? Verdade. Porque não nos esforçamos, não é? Verdade. Porque a gente arranja essas desculpas todas que estão aqui elencadas para dizer, eu sou inferior e tal. Mas sou inferior, mas posso mudar. Ser indulgente, mudar, não é? Só que isso dá trabalho. Até porque podemos logo porque assim, o ato de criticar, a maior parte das vezes até é inconsciente. É um hábito. Não é? É isso, é um hábito. Mas apesar de ser um hábito, não o podemos ver como força do nosso livre-arbítrio. Porque, como já está, é um hábito tão enraizado, nós já nem pensamos que podemos fazer diferente. Não é? Pensamos que vamos continuar a fazer o que sempre fizemos, porque é normal. Porque queremos. Não é? É uma fatalidade. É como o Lucas diz, porque queremos. Tenho uma familiar que me diz assim, eu já tenho 80 e tal anos, não vou dizer que é a minha mãe, para não fazer ideia. Já tinha 80 e tal anos, burro velho não aprende. Assim, aprende. Só que ela aprendeu que o burro velho não aprende. Só que o burro velho aprende. Olha, a minha avó tem 94 e diz assim, continua-me a ensinar que eu quero saber. Pois, é um burro mais inteligente. Já pensou, não é que para ela a idade é um número e realmente não deixa de o ser. Não é? Este espírito, não é? Mas pronto, nós temos estas desculpas, mas não as devemos utilizar. Devemos, lá está, ser egoístas, concentrarmos no que viemos aqui fazer. E o que viemos fazer é só uma coisa, evoluir. E se nós fizermos assim, se hoje lermos, já pensamos que se calhar não podemos continuar neste caminho. Já chega de inércia, já chega de desculpas, já chega de conformismo. Vamos mudar. Até podemos ficar piores. Mas se calhar aprendemos qualquer coisa. Também é importante seguir por caminhos e reconhecer que não é o certo, mas sabermos voltar para trás. Eu hoje vou-te chatear de estragar a palestra. Mas eu não concordo com uma coisa que disseste aí. Sermos egoístas por pensarmos em nós próprios. Não somos egoístas, é bom senso. É bom senso. Porque se eu for indulgente comigo, eu vou ter condições de ser indulgente com os outros. Se eu não for comigo, eu não posso dar aos outros o que eu não tenho. Tal e qual. Não é egoísmo, é ter o foco em mim. É, só que em termos de sociedade... Eles é que vão dizer que somos egoístas. Que somos egoístas, e até nós próprios. Pois. Porque eu tenho que dizer isto muitas vezes. Eu vou fazer isto, mas eu não sou egoísta. Eu estou a fazer por mim. E se eu estiver bem comigo, os outros também estarão. Claro. E eu estarei até muito mais disponível.
Mas lá está, como a sociedade, o egoísmo é uma palavra negativa. Mas não é. Não pode ser. Às vezes é uma necessidade. Olha, gostei dessa coisa que tu disseste, e ser indulgentes connosco próprios. Eu acho que mereço ser indulgente comigo. Todos merecemos. Mas para as coisas boas, não é? Todos merecemos. Não é as tais desculpas como tu dizias, não é? Agora não me apetece. Não é? Não vou fazer nada, vou ficar aqui porque estou bem. Aqui, quer dizer, aqui estamos todos muito bem, não é? Já sabemos, mas às vezes noutros sítios não estamos assim tão bem e não nos vamos conformar em estar lá. Ou estamos a ouvir conversas que não nos interessam e continuamos lá. Não pode ser desculpa. Não. É assim, não. Isso não serve para mim. Já não serve para mim. Já não pode servir. Ainda vou pegar outra vez na indulgência, no que disseste do indulgência para nós próprios. Certíssimo. Mas nós às vezes nem temos a capacidade de ser indulgentes para nós. Mas há uma coisa que nós temos, é a capacidade de sermos indulgentes para com os nossos entes mais queridos, sejam amigos, familiares, conhecidos, aquelas pessoas que nos dizem qualquer coisa. E somos, sem dúvida, o melhor advogado de defesa dessas pessoas. E somos realmente indulgentes, tentamos compreender tudo. A primeira coisa que vimos não são os defeitos, são sim as qualidades e às vezes até as empolamos. Somos realmente os maiores advogados de defesa. Então, se conseguimos ser assim para alguns, porque é que não somos para todos? E assim, as pessoas para quem somos indulgentes, conhecemos um bocadinho mais do que outras pessoas, mas se calhar também têm características que não nos ajudam a compreender assim tanto a indulgência, não é, que temos para com eles. E uma pessoa de fora, que nós não conhecemos, se calhar merece toda a nossa indulgência, independentemente do aspecto que tiver, do que usar, de quem seja, não é? Merece a nossa dúvida, mas nós muitas vezes não damos. Porquê? Porque lidamos mal com a diferença. A primeira imagem da senhora de verde. Vamos ser sinceros, o que é que nós dizemos se víssemos esta imagem na rua? É uma fanática de esporte. Pronto, então é boa pessoa, de certeza. Pronto. O que é que diríamos mais? É alguém que é extravagante, coitada. Então veste-se assim, nem dá conta da idade que tem, toda moderna. Vamos lá ver. Isso se calhar aplica-se mais às mulheres que aos homens, que os homens não ligam muito a essas coisas. Não é bem verdade. Não? Não é bem verdade. Sim. É mais ou menos. Há de tudo. Uns ligam mais a outras coisas. Vimos uma muçulmana ou outra pessoa. Ai, que estranho. Traz uma roupa completamente diferente. Estamos no mundo. Então estamos aqui no Ocidente e ela vem com as tradições de lá. Não devia. O que é que nós temos a ver com isso? Os hippies. Porquê é que não vemos que são pessoas que gostam da natureza, que tentam estar equilibrados? Hoje em dia já não são o que eram os hippies de antigamente, têm outras mentalidades. Não, o que é que nós dizemos? Uma comunidade, uma seita, pessoas estranhas, não quero perto dos meus filhos, dos meus amigos, deixa-os lá estar na comunidade, que lá é que estão bem. Os Amish, muitos não compreendem a sua forma de vida e não tentamos entender. Os Rastafaris, critica logo, então o senhor daquela idade assim, quem é que lhe vai dar emprego? Como é que ele vai lavar o cabelo? Como é que ele lava o cabelo? O Nuno estava a apontar para o cabelo por ter o cabelo comprido. Pessoas mais velhas, com cabelo comprido, como
o Nuno ou como outras pessoas, são tidas como diferentes. Nós olhamos sempre de lado. O normal é isto. Estranho, até pode ter um fatinho e gravata, um carro de topo de gama. Nós vamos olhar sempre de lado. É diferente. Tudo o que é diferente causa moça. Já não tem idade para ter cabelo. Quer dizer, pois, é como que eu digo. Os punks, os piercings, as tatuagens. Às vezes as pessoas fazem não é por aquele caráter de agressividade ou de quererem de serem revoltados com eles próprios. Às vezes é porque é mesmo um gosto pela diferença. O que é que torna uma pessoa melhor ou pior pela sua aparência? Pois, é que é isso mesmo. Pois, nós sabemos a teoria, mas se nos passar ali um senhor de mini saia, de top, de salto alto, o que é que nós vamos? Mesmo inconsciente, vamos olhar. E o nosso olhar não será, olha que bem que o senhor está. Não. Depende, pode dizer, olha que grande pornão. Olha que... Pode, mas é um homem. Não é? Pode ter um pornão jeitoso. Mas isso és tu, porque és mais evoluído, já lutas já lidas melhor com esta diferença. Já não vais para a parte menos positiva. Não é bem assim. Depilação em tudo, fazem depilação em tudo. Nós vivemos, isto que trazes aqui é muito importante, porque nós temos uma sociedade que tem nichos de seres, né, que se juntam por afinidades, né? Por exemplo, aqueles penteados esquisitos, os rastas, os outros, e pronto. Cada um tem, de acordo com o seu espectro cultural, ou ambiente cultural, de acordo com a sua evolução espiritual, de acordo com a cultura do seu grupo, né? Eu penso que o grande problema nosso não é tanto a maneira como se vestem ou como se penteiam, mas é mais nós associarmos isso às atitudes, né, de violência ou de possível insegurança que nós próprios criamos porque temos uma cultura diferente, né? Sim. Por exemplo, em relação àquela senhora de azul, né, nós se virmos um muçulmano ou uma muçulmana vestida assim, pá, não faz parte da nossa cultura. E começamos logo a imaginar, será que traz explosivos por baixo? Né? Porque já aconteceu. Agora, isso não significa que nós tenhamos de pôr os muçulmanos de parte, de maneira nenhuma, antes pelo contrário, devemos ajudá-los. Agora, as sociedades têm de gerir as suas leis de modo a que tudo viva em conformidade, não é? Em equilíbrio, respeito. Exatamente, porque estava-me agora a lembrar, aliás, lembrei-me no outro dia de uma coisa muito interessante, é que nós também temos muçulmanas e nunca demos por ela, que são as freiras católicas, mas só tapam um bocadinho menos a cara, porque elas andam com aquilo, só se vê esta parte aqui, não é? Portanto, e as freiras, mesmo quando vão à praia e tudo, vão com aquelas saias todas. Os padres católicos andam de saia até lá abaixo, também podem trazer cintos explosivos, e a gente nunca pensou nisso. Portanto, isto é uma questão cultural. Nós fomos educados de uma determinada maneira no Ocidente. Por exemplo, há países que têm outras opções, outras leis, como na Austrália, né? E na Nova Zelândia. Quem quer muçulmano, se quiser ir viver para lá, pode ir, desde que respeite as regras. Eles não constroem lá mesquitas, não coisa. Têm as suas regras, querem seguir as regras do Ocidente, seguem, não querem, vão para a sua terra. Na Europa é diferente, a Europa é mais permissiva. Não estou a dizer que uma está bem e outra está mal, estou a dizer que a sociedade é assim, não é? Mas muitas vezes a diferença está mais na maneira como eu me sinto ameaçado pela maneira como o outro se veste, porque aquilo socialmente pode ser significado de violência, né? Mas temos o caso dos padres que andam com batina,
das freiras, que também andam como as muçulmanas, só que não tapam o nariz nem a boca. E de facto, se calhar não somos assim tão diferentes deles. É a cultura, não é? É cultura, é tudo o que é diferente. Nós, é assim, apesar de já estarmos com muitos anos de evolução e de outro regime, não é? Mais aberto, ainda temos muitas raízes do passado. E a mudança custa. A mudança faz-nos sair do conformismo. E sair do conformismo nem sempre é agradável. Exige muito esforço. Daqui a uns anos, ou melhor, agora, se eu mostrar este slide, se calhar a miúdos que têm 19, 20 anos, já vão eles me criticar, porquê? Por ter posto essas imagens, porque isto para eles não diz nada. Não diz nada. São pessoas, como já me responderam a mim, são pessoas. O que é que te interessa? São pessoas. Há que respeitar. E é assim de facto. Nós que somos um bocadinho mais com a idade, é que podemos ter realmente ainda esta dificuldade de aceitar a diferença. Mas amanhã, de certeza, que já não nos vai fazer qualquer transtorno, não é? Até porque já não vamos criticar no primeiro contacto com a pessoa. Porquê? Porque é assim, porque nós ainda estamos muito ligados ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, às nossas certezas absolutas e, como dissemos há pouco, é difícil dar o primeiro passo. Mas ainda não podemos ter dado, mas vamos dar. E também, por outro lado, também estamos sempre em competição com o outro. Olha, aquela senhora vestida tão extravagante, tem a mania que é nova, mas eu é que sou. Não é? Competir. Aquele é melhor, aquele tem um carro muito melhor que o meu. Não faço ideia o que é que ele tem feito para ganhar dinheiro. Olha aquela, tem a mania que é prestável, mas é uma falsa. Tem tempo para tudo, mas é tudo falsidade. Só faz para parecer bem. Há que mudar este registro, este padrão mental. Como se diz agora, há que mudar o mindset, que é mais chique. Portanto, chegamos à conclusão que é a altura de deixarmos isto para trás. Francisco Cândido Xavier também nos diz outra coisa, diz-nos assim: sou adepto da verdade, mas acho que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Jesus silenciou diante de Pilatos. Naquelas circunstâncias, adiantava dizer alguma coisa? Nunca prevaleça da verdade para humilhar alguém. A verdade que esmaga está destituída de amor, o que é totalmente contrário à lei de Cristo. Quando criticamos, mesmo que achemos que estamos a ser verdadeiros, muitas vezes não temos este cuidado. Até nos dá um gostinho. Vai ficar arrasado com o que eu vou dizer. Já não é a altura de pensarmos realmente assim. Somos nós assim tão perfeitos para julgar os outros? De certeza. De certeza que nós temos que ser assim tão perfeitos, porque se não fôssemos perfeitos não podíamos julgar. Mas somos seres imperfeitos, dissemos há pouco. Então, se calhar, temos que repensar. Temos assim amor suficiente para julgar o outro? Aquele amor que é tão necessário como quando dizemos a verdade? Ou não? Ou não fazemos uso dele apesar de o termos? E as nossas certezas? As nossas verdades são inquebráveis, são absolutas, até são dogmas por vezes. Nada mais errado.
Já olhamos para dentro de nós e já nos criticamos. Mais fácil no outro. Já pensamos que o que criticamos nos outros é o que vemos que nós temos e não temos coragem de assumir. O outro incomoda-nos porque é teimoso. Mas eu sei que eu também sou teimosa, mas eu não o reconheço porque eu quero ser uma pessoa tranquila e que não imponho nada os meus pensamentos ao outro. Vou fingir que não sou, mas vou atacá-lo porque me dá gosto. É o ver no outro a nós próprios. Mas primeiro, voltamos àquele slide anterior. Primeiro há que olhar para nós. Nós temos o conhecimento que temos. Cada um fruto das suas experiências e das suas, que nós falámos há pouco, das suas reencarnações, do seu conhecimento que vamos adquirindo. E só temos esse conhecimento, que infelizmente até é pouco. E é pouco para julgarmos o outro, para vermos defeitos nos outros e não vermos em nós mesmos. Porque temos a obrigação de os identificar em nós, corrigi-los, para então poder identificar no outro, para o ajudar a corrigir. Com a verdade amorosa. Isso dá trabalho. Muito trabalho. Incomoda, não é? Muito trabalho. E a gente tem sempre aquela desculpazinha, ai, não tenho tempo. Não, assim, não tenho tempo. Para meditar. Então aquela a saber se eu sou egoísta ou se sou teimoso. Eu vivo na sociedade, eu faço o que é corretamente ou politicamente correto. Não é nesta vida, é na próxima. Ou nas próximas. Não. Então, é assim, estamos a desperdiçar uma vida inteira aqui. Fomos nós que pedimos para vir. O projeto é nosso. Não é de quem está ao nosso lado. Nós somos responsáveis por ele. Pela concretização ou não desse projeto evolutivo. Se não cumprimos, o que é que viemos cá a fazer? Ou o que é que estamos cá a fazer? A sobreviver? A andar atrás dos outros? Uma vida inteira e não nos conhecemos? Os nossos defeitos, as nossas qualidades? Andamos preocupados com os outros? O que o outro faz é problema dele. O que o outro diz é problema dele. Nós só nos temos que preocupar com o que fazemos, com o que dizemos, com as atitudes que temos. Até porque, quanto eu mais falo sobre o Lucas, menos eu dou a conhecer sobre o Lucas e mais dou a conhecer sobre mim. Porque é o meu julgamento. Pois. E quem fala mal do outro nas costas também fala mal de mim nas costas, não é? É o cartão de apresentação, não é? É verdade. E nós, é muito mais fácil, confortável falar do outro do que de nós. Há pessoas que não nos... Ou melhor, há pessoas que não se conhecem uma vida inteira. Nós não podemos fazer isso com o nosso conhecimento. Com as pessoas que temos a sorte de estarem perto de nós para nos auxiliar neste processo. Não faz sentido. Não se esqueçam, temos tendência a ver no outro o que nos incomoda em nós. Qualidade ou defeito que incomoda em nós. Vou só dar um exemplo. Na Índia havia um mestre muito conceituado e uma senhora que tinha um filho diabético que consumia imenso açúcar, porque era guloso. E a senhora desesperada foi levar o filho ao mestre. E ele esteve lá durante 15 dias. E a senhora, muito contente, foi saber do filho. Ai, já não come açúcar. E o mestre disse, calma, venha cá daqui a 15 dias. A senhora, muito chateada, lá foi, sim senhor, venha cá daqui a 15 dias. E
passados os 15 dias foi lá. Então, já não come açúcar? E o mestre disse: calma, hoje eu já lhe disse para ele não comer açúcar. Hoje? Então o que é que fez no mês todo? No mês todo eu tive a mentalizar-me para deixar de comer açúcar. Para quê? Para poder dizer ao seu filho para não comer açúcar. E isto nós esquecemos tanta vez. Nós falamos do outro como se tivéssemos a verdade toda, total. Nem dúvidas temos. Nem nos preparamos. E este pareceu-me um exemplo muito terra a terra que nos faz pensar, não é? Como é que a pessoa pode fazer se ainda não está preparada para criticar, neste caso. Ainda posso dar outro exemplo do Francisco Cândido Xavier. Se uma pessoa errou, errou. Ainda bem que errou. Percebeu que alguma coisa estava menos bem e está cá no processo evolutivo e sabe que tem que se corrigir para continuar a sua progressão. Vamos julgá-lo? Para quê? Para pôr a pessoa ainda mais em baixo? Não. Vamos lhe dar força. Não tiremos a energia dos outros. Não sejamos um problema, sejamos sempre a solução. Muitas vezes focamos no problema. Mas volto a dizer, isto tudo nós já sabemos há muitos longos anos. Porque temos Jesus. E Jesus ensinou-nos uma coisa tão simples. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Ao criticar, estamos a aplicar esta frase, este ensinamento que nos foi dado com tanto carinho há tanto tempo. Não podemos esquecer, Jesus deu-nos tantos exemplos. Não excluiu ninguém, não julgou ninguém. E nós fazemos-lo. Então, se Jesus deixa que as coisas aconteçam, quem somos nós para pôr a palavra de Jesus em xeque? Quem somos nós para julgar? Volto a dizer, Jesus ama-nos todos por igual. Não há favoritos, nem há excluídos. O caso da mulher adúltera é um exemplo. É só um exemplo. Podemos estar aqui o resto da noite, não é? Há que nos voltarmos para nós próprios. Fazer a reforma íntima que já começamos a fazer há muito tempo e que há dias que nos esquecemos de nós próprios. Sócrates já dizia, não é? Conhece-te a ti mesmo. Portanto, tu conheces a ti mesmo, apesar de ser muito repetitivo, é algo que temos mesmo que fazer, porque se nós não sabemos quem somos, não podemos estar cá para ajudar ninguém. Não nos conhecemos, não nos ajudamos a nós mesmos. Logo, não ajudamos os outros. Também não podemos ser demasiado rigorosos connosco próprios. Porquê? Só por uma razão. Porque esta evolução, como dissemos, não pode ser rápida demais, nem rigorosa demais. Porque depois também achamos que somos perfeitos e vivemos nessa ilusão, porque não fizemos o percurso como devia ser, e depois tornamos pessoas aborrecidas. E ninguém quer conviver connosco. E isolamos, isso também não é bom. Portanto, tenhamos calma. Como dizia uma amiga, calma é a palavra para os próximos anos. Dr. Bezerra de Menezes deixa-nos esta frase que é um murro no estômago. Temos o pleno direito de não perdoar, tendo em conta que nunca vamos errar. Esta dá que pensar.
E está na doutrina. E podemos continuar com ela como os exercícios para a semana, não é? Se pensarmos nela, sempre que tentarmos julgar o outro. Vamos fazer também o exercício dos espelhos no dia a dia. Quando virmos uma pessoa diferente, que nós vamos logo com a língua afiada para dizer mal, do género, aquela pessoa é tão avarenta, credo. Mudemos. No outro espelho vamos pôr, a pessoa não é avarenta, até é bondosa. De certeza que é. Só que ainda não sabe que é. Uma pessoa é má. Ai, aquela pessoa é tão má, grita tanto. Será que é má? Não, é boa. Deve ter algum problema que a fez reagir assim. E se calhar, em vez de eu estar a ser um problema ainda maior para esta pessoa, vou tentar ser a solução. Se calhar vou perder um bocadinho mais de tempo e estar atento ao comportamento. Pode ser que consiga ajudar a pessoa. E assim por diante. É o exercício dos espelhos invertidos. Sempre que pensarmos uma coisa menos boa, substituímos por outra melhor. E como é que reagimos perante as falhas alheias? Quando identificamos a falha no outro, o que é que sentimos? Eu já disse há pouco o que eu às vezes sinto ou sentia e não é muito agradável de se dizer. Até dá gosto identificar aquela falha. Coisa mais errada. Não a conhecemos em nós, quanto mais nos outros. O que dizemos nessa altura? Calamos-nos perante o defeito do outro? Ou ampliamos o problema do outro? Julgamos ou tentamos compreender? É para pensarmos. Então, o que é que podemos fazer para sermos indulgentes? Podemos controlar os nossos impulsos, aquele pensamento imediato, aquela resposta torta. Podemos ser solidários com o outro, analisarmos-nos, orar sempre. O Evangelho no lar ajuda muito. E pensarmos sempre em Jesus, na sua bondade, sobretudo que Ele ama-nos todos por igual e não exclui ninguém. E deu-nos uma mensagem tão bonita. Porquê que ainda não conseguimos aplicar? Ainda. Vamos esforçar-nos para aplicar. Para terminar, temos aqui um videozinho sobre indulgência, de Joana de Ângeles. Mensagem do livro Viver e Amar, por Joana de Ângeles. Indulgência permanente. Escasseia cada vez mais no comportamento humano a indulgência, relevante para o êxito da criatura em si mesma e em relação ao próximo. O pragmatismo negativo dos interesses imediatos vem, pouco a pouco, desacreditando-a, deixando-a à margem. Sem a indulgência no lar, diante das atitudes infelizes dos familiares, ou em referência aos seus equívocos, instala-se a malquerença. Na oficina de atividades comerciais, produz a desconfiança. No trato social, propicia o desconforto moral e responde pela competição destrutiva. Tentando substituí-la, as criaturas imprevidentes colocam nos lábios a mordacidade no trato com o semelhante, a falsa superioridade, a ofensa frequente,
a hipocrisia em arremedos de tolerância. A indulgência para com as faltas alheias é a perfeita compreensão da própria fragilidade, a refletir-se no erro de outrem, entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se e facultando-a sem assumir rígido comportamento de censor ou injustificável postura de benfeitor. A indulgência é um sentimento de humanidade que vige em todas as pessoas, aguardando desdobramento e vitalidade, que somente o esforço de cada qual logra realizar. É calma e natural, fraterna e gentil, brotando como linfa cristalina ao alcance do sedento. Generosa, não guarda qualquer ressentimento, olvidando as ofensas a benefício do próprio agressor. A indulgência é um ato de amor que se expande e de caridade que se realiza. Mede-se a conquista moral de um homem pelo grau de indulgência que possui em relação aos limites e erros alheios. Ninguém que jornadeie no mundo sem errar e que, por sua vez, não necessite da indulgência daqueles a quem magoa ou contra os quais se levanta. A indulgência pacifica o infrator, auxiliando-o a crescer em espírito, e abre áreas de simpatia naquele que a proporciona. Virtude do sentimento, a indulgência revela sabedoria da razão. Agredido pela ignorância do poviléu, ou pela astúcia farisaica, ou pela covardia dos amigos, ou pela pusilanimidade de Pilatos, Jesus foi indulgente para com todos, não obstante jamais houvesse recebido ou necessitasse da indulgência de quem quer que fosse. Lecionando o amor, toda a sua vida é um hino à indulgência e uma oportunidade de redenção ao equivocado. Se, pois, tu também, indulgente em relação ao teu próximo, quão necessitado te encontras da indulgência dos outros, assim como da vida. E depois, só a bibliografia, com a mensagem para nós levarmos para a semana. Obrigada.